Da mesma forma que a gente busca na história, né, todo o esforço daquelas que iniciaram a luta pelos direitos das mulheres, com datas simbólicas, lutas históricas, cada uma de nós tem dentro de si uma história e uma parte de tudo isso no exemplo de pessoas, né? E uma pessoa que para mim foi um grande exemplo foi a minha mãe, sem dúvida. Ela era uma mulher muito forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Minha mãe era a matriarca da nossa família, infelizmente morreu aos 36 anos, muito jovem, mas no seringal que a gente morava, né? Naquela cultura nordestina, que a maioria tinha vindo do Ceará, muito machista, ter uma matriarca era algo que era bastante estranho para aquelas pessoas. Mas a minha mãe não se intimidava com isso e nem o meu pai. Eu nunca esqueço quando nós chegamos de Belém, em 68, que a gente nasceu, era do Acre, aí meu pai inventou de ir para Manaus, depois para Belém. Quando chegamos lá, foi muito difícil, a gente passou muita fome, muita necessidade. Aí o nosso antigo patrão nos mandou buscar de volta. Só que nós voltamos para o seringal completamente endividados. E as pessoas ainda diziam, né? Coitado do Pedro, porque além de ter dado com os burros na água, com essa viagem, agora voltou endividado e ainda por cima não tem filho homem, só tem filha mulher. Então viu meu pai como se fosse um infeliz, porque tinha 7 filhas. Lembro que um dia minha mãe reuniu a mim, a minha irmã mais velha e a irmã mais nova do que eu, né, a Lúcia, e disse: nós vamos provar que vocês não são uma desgraça na vida do pai de vocês. Nós vamos ajudar o pai de vocês a pagar essa conta. Vocês vão aprender a cortar seringa e nós vamos pagar essa conta. E aí minha mãe falou com meu pai resistiu, porque isso não era trabalho para mulher, e as mulheres geralmente não trabalhavam na extração do látex, só na roça de subsistência. E minha mãe disse: elas vão sim, e vão aprender. Aí a gente aprendeu, e ao ponto de nós cortarmos 3 estradas de seringa por dia, né? Meu pai cortava uma estrada, eu e minha irmã em outra, e minha irmã mais velha com uma irmã menor em outra estrada. E em menos de 2 anos nós pagamos toda a nossa dívida e tiramos saldo e viramos as moças mais famosas do seringal. As mulheres, elas têm uma facilidade muito grande de fazer processos mais abertos, mais democráticos, apostam mais no consenso do que na disputa, têm mais facilidade de dividir a autoria das coisas, o reconhecimento, a realização. E isso, quando é transferido para dentro das empresas, dos sindicatos, das associações, do poder público, isso tem uma força transformadora enorme. Os estudos do IPEA dão conta de que as mulheres recebem 25% menos do que os homens para as mesmas atividades, ainda que hoje elas tenham maior escolaridade. E isso é uma injustiça, é uma discriminação. Então, que a gente não abra mão da nossa condição feminina de ser, de fazer e pensar, mas que a gente, junto com os homens, compreenda que os direitos devem ser institucionalizados, né, e de que a gente deve equilibrar, né, a nossa visão de mundo, a nossa civilização precisa caminhar sobre as 2 pernas, sobre a perna do masculino e a do feminino, senão vai andar mancando.